Olá, olá, Brasil, Paraná, Cascavel, gente querida, especialmente os apaixonados pela cultura da inovação. Nós estamos mais uma vez nos estúdios do podcast Estação, aqui na Estação Hub One, em Cascavel, um ecossistema de inovação recém-inaugurado que já está bombando. Nesse momento em que nós gravamos mais um podcast, vários outros eventos concomitantes estão acontecendo nesse espaço que, se você ainda não conhece, convido a vir conhecer. Fica no antigo terminal de transbordo em Cascavel, pertinho da prefeitura, que já foi lá atrás, nos anos 30, 40, 50, a primeira pista de aviação de Cascavel. Já foi uma estação de aviação, já foi uma estação de ônibus e agora é uma estação de inovação. Aqui comigo, o Bernardo Damião é o aluno, o Maicon Gustavo é o professor e eu sou o curioso da história. Para conversar com ambos sobre a visita que vocês estão fazendo e te explicar por que dessa visita. Vai ser muito legal, porque nós vamos receber muitas visitas aqui e sempre que possível gravar uma prosa com eles. Não sem antes agradecer o Leozinho, o André e a Amanda, que estão nos dando todo o suporte nos bastidores da notícia Broadcasting News. Obrigado. Professor, eu vou começar contigo para te agradecer pela ponte que você fez, para a gente poder divulgar aqui a visita de vocês e a ida de um aluno de Cascavel, representando o Brasil, representando o Paraná, numa das maiores mostras científicas, se não a maior, desse modelo no mundo, que vai acontecer agora em maio nos Estados Unidos da América. Fale sobre esse evento e por que vocês estão aqui, e mais uma vez, parabéns por sua iniciativa. Inovar é preciso. Seja bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde pessoal, boa tarde a todos. Quero primeiramente agradecer por essa oportunidade, de trazer a público a inovação, a ciência, a tecnologia da nossa cidade. Dizer que Cascavel é muito rico. É verdade. Cascavel, assim, é um lugar onde tudo que nós queremos tem. E o principal é a ciência, a inovação e a tecnologia. Porque muitas pessoas, quando nós falamos, moramos em Cascavel. Muitas pessoas falam assim, é no interior, né? Sim, é no interior. E é nesse interior que nós temos prodígios como o Bernardo, que eu tenho a honra de orientar já há quase 6 anos. Que legal. E o Bernardo já participou aí de mais de 20 feiras de ciência. Então vamos lá. O que acontece? O aluno ele desenvolve um projeto de metodologia científica. O que nós ouvimos falar lá na graduação, eu começo com os aluninhos a partir de 3 anos de idade. Que joia. E eles vão desenvolvendo esse projeto de metodologia. No caso do Bernardo, começou com 9 anos. E quando ele começou a desenvolver esse projeto, na época, era apenas uma paixão por dinossauros. Ele vai contar mais isso. E nós fomos para a primeira Feira das Ciências em São Paulo. Depois nós fomos para a Feira da Itaipu. E assim foi indo. Quando foi em 2022, 2021, o Bernardo participou da Mostra Tech. A Mostra Tech é a maior feira de ciências e tecnologia da América Latina. Ela acontece no Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo. E o governo federal, toda a prefeitura ali fomenta bastante. O sistema dos técnicos fomenta bastante essa parte de tecnologia. E a Mostra Tech é referência nisso. O Bernardo participou na pandemia, 2021, então Cascavel não parou de fazer ciência, não parou de fazer tecnologia. O evento aconteceu online. Mesmo na pandemia. Okay. E nós participamos, nós não paramos a pesquisa. Em 2020, nós fomos para Recife, no meio da pandemia, numa feira de ciências presencial. O Bernardo ganhou o primeiro lugar lá também. Recife é uma boa referência também. E quando nós fomos para a Mostra Tech, online, o Bernardo ganhou um prêmio que foi representar o Brasil, o único aluno a nível fundamental, a representar o Brasil na maior feira de ciências a nível fundamental 2 do mundo. Reuniu cerca de 21 países e o Bernardo estava lá. O único e o último brasileiro a estar presente na Broadcom Master foi um cascavelense. E agora o convite à participação com mais alunos brasileiros é na Regeneron. Isso mesmo. Então essa foi a trajetória do Bernardo. Quando foi o ano passado, 2023, nós tivemos 7 cascavelenses na maior da América Latina. E o Bernardo ganhou o 3º lugar em Ciências Planetárias e Terrestres. Então, para você entender, a Mostra Tech ela teve 785 projetos de 21 estados brasileiros e 15 países. Presente pessoalmente, presencialmente lá no Rio Grande do Sul. E desses 785 projetos, tem o 1º, 2º, 3º e 4º lugar de cada categoria. E o Bernardo ficou em 3º lugar na categoria Ciências Planetárias e Terrestres.
E desses 785 projetos, apenas 9 projetos ganham o prêmio da Regeneron ISEF, que é a maior feira de ciências do mundo, que todo ano ela acontece numa região dos Estados Unidos. E esse ano vai acontecer em Los Angeles, na Califórnia. 11 a 17 de maio. De 11 a 17 de maio nós teremos um cascavelense na maior Passaporte feira de ciências carimbado, do mundo. Bernardo. Seja bem-vindo. Bom que você está aqui. Parabéns, viu? Muito obrigado. Orgulho para todos nós. Vai representar a Cascavel lá, o Paraná, o Brasil. Que paixão é essa, Bernardo? É paleontologia? É a história dos dinos? Como é que isso nasceu? Foi em casa? Foi na escola? Como é que isso brotou no teu coração para depois virar uma paixão e trabalho agora também, né? Primeiramente, boa tarde a todos. E falando, como o Michael tinha dito, isso tudo começou só com um amor por dinossauros. Como toda criança, eu gostava de dinossauro, como aqueles monstros gigantes que a gente via em qualquer desenho animado, em filmes. Legal. Eu sempre gostei. Meus pais me deram, eu tive brinquedos de dinossauro e minha vida foi envolta de dinossauros. E acabou que isso foi se desenvolvendo. Eu me interessei por livros de dinossauros, assistia coisas de dinossauros, até tudo isso evoluir e eu chegar na Eureka. Anteriormente era Código Kid, eu comecei o projeto científico na área da paleontologia. Por conta que, por ser a área que eu tinha mais domínio... Isso com que idade? Isso com 9 anos. 9 anos. Começou já um projeto científico. E daí eu comecei o projeto com uma plataforma de realidade aumentada para facilitar o estudo da paleontologia, que é essa ciência que eu gosto tanto, que se desenvolveu por todo esse tempo sendo uma paixão que eu tive pelos dinossauros, onde virou toda essa parte, virou uma parte da minha vida, basicamente, por conta que o projeto ele é uma parte bem significativa, que acabou fazendo parte nesses últimos anos da minha vida. A gente vai poder aprofundar isso, quem sabe até fazer novos programas e depois acompanhar a visita e a ida do Bernardo aos Estados Unidos e a volta, né, professor, para poder contar como foi. E até a gente, quem sabe, já que estamos num ambiente de inovação, mostrar isso também, talvez, num evento aqui, né? Sim. Seria muito legal. Mas agora, tentando ficar mais familiarizado com a tua tese, você desenvolveu o que, a princípio? Com 9 anos, o trabalho baseou-se em quê, Bernardo? A base era basicamente a paleontologia ser uma ciência que, como eu disse, eu gostava quando era criança e geralmente a paleontologia é coisa de criança, uma boa parte das pessoas. Mas aí você queria facilitar o acesso Exatamente, queria facilitar o acesso das pessoas para elas verem a paleontologia não só como uma coisa de criança, mas como uma ciência, para que elas tenham mais interesse no estudo dessa área, que tem, vamos contar como um investimento menor no Brasil. Daí o projeto ele ajuda na paleontologia, nessa área que eu gosto, e por isso que ela é a base também. Além de eu gostar da paleontologia, eu vi essa necessidade de mostrar a paleontologia mais como ciência. E como base para fazer isso, eu utilizei da tecnologia, da realidade aumentada. Tá. E aí você foi se familiarizando mais com esse mundo, com esse universo, e não parou mais, a ponto de chegar onde você está agora. E o que é que evoluiu para você de lá para cá, no teu conhecimento disso e no teu entorno? A família entende, os colegas também, as pessoas te procuram para saber mais, com os professores, como é que você lida com essa realidade aumentada da tua vida? Eu vejo muita mudança, não só na parte dos meus conhecimentos, mas, por exemplo, essa parte da minha desenvoltura falando com as pessoas, esse tipo de coisa, por ter que apresentar o projeto. E na parte da paleontologia, eu, consequentemente, tive que estudar muito mais para conseguir ter um projeto de qualidade ali nessa área. Então, ter todas as informações realmente necessárias, ir atrás nos lugares certos. Sim. Em relação à minha vida mais particular, assim, com o projeto, a minha família aceita muito bem, meus pais dizem ser muito orgulhosos de eu estar fazendo tudo isso com uma coisa que eles também consideravam ser só uma paixão de criança e virou tudo isso, basicamente se manteve na minha vida por todo esse tempo. Eles se veem muito orgulhosos, minha família inteira, por parte de mãe, lá de outra cidade, eles me veem, eles são muito orgulhosos de mim, me elogiam o tempo todo. Todo o entorno da minha vida mudou bastante do jeito que as pessoas me veem como um cientista, basicamente. E é até interessante, o professor Michael, que os pais entendam, tenham o clique. Eu até lembro com muita saudade que a minha filha mais velha, Sâmia, que mora na Austrália, falava de Austrália muito novinha. Sim.
E era uma coisa assim, pô, a Austrália era meio outro planeta, né? Pô, não Sim. dá para morar em Criciúma, né? Joinville, mais perto, né? Pô, Melbourne, Gold Coast, né? Mas era assim, pelos animais, pela cultura, pela história. Hoje ela mora lá, é feliz lá, bem-sucedida lá. Mas a gente teve uma hora, eu tive que entender que era uma verdade, né? Sim, Beni. Uma coisa que eu sempre enfatizo muito lá na escola é que o meu papel hoje ele é incentivar. Uhum. Eu como orientador, eu já nem passo mais tanto tempo no laboratório, na sala de aula. Porque eu falo bem assim, olha, eu vou incentivar o seu filho na carreira na carreira da ciência, no mundo da ciência, né? Porque hoje em dia nós vivemos numa região, né, onde quando nós falamos que nós temos uma estação de ciência, todo mundo fala, como assim? É. Como assim uma estação de ciência lá no interior? Né? Aqui tá em Cascavel, é verdade, é verdade. E quando nós falamos que nós temos uma criança, um adolescente que desenvolve pesquisa, e não é fácil, porque eu cobro 9 coisas deles. Eu cobro desde um relatório, um plano de pesquisa, artigo científico. O Bernardo já tem uns 4 artigos científicos publicados. Que sensacional Entende? isso, cara. Então exige muito do aluno. E ele trabalhar com o que ele ama é o principal. Porque hoje em dia tem pessoas com 50, 55 anos que falam assim, eu parei, saí da empresa que eu trabalhava há tantos anos. Por quê? Porque não era o que eu gosto. Então quando nós fomentamos isso desde pequeno, com as crianças na área que elas gostam, na área que ela tem o domínio do conteúdo, nós somente vamos fomentar. E o crescimento vai ser um resultado aí principal, né? É muito legal você falar isso. Ano passado, não, retrasado, e ano passado eu fiz a complementação de uma tese. Eu fui aluno da primeira turma da escola de metaverso do Walter Longo. E eu era um dos mais maduros, mais experientes. Tinha uma meninada, tinha todas as faixas etárias. Eu tenho muito orgulho desse diploma. E eu me lembrei bem que uma das aulas, a gente entrou num universo pré-histórico com realidade aumentada, e foi uma aula fascinante porque a gente estava lá dentro. E a outra era uma metodologia que foi desenvolvida pela escola de Oswaldo Cruz, Hospital Alemão de Oswaldo Cruz, que é cirurgia antecipada, depois no próprio paciente, mas antes eles fazem a preparação. Né? Cara, é demais, porque você adianta processos, você evita erros, né? E é tudo pesquisa, né? Sim, e você sabia, Beni, que quando nós vamos para os Estados Unidos, essa é a terceira vez, não parece, mas é a terceira vez que nós temos um cascavelense 2022, 2023, 2024. Que joia! Em 2023 nós tivemos uma cascavelense que ganhou o 5º lugar nessa feira, na Regenero Mais. Ganhou um prêmio de menção honrosa, né? E quando nós andamos, porque nós vestimos um uniforme, né? Eu falo bem assim que não é só o futebol que tem o uniforme da delegação brasileira. É isso aí. Nós temos um uniforme. E quando nós colocamos, o Bernardo vai colocar agora pela segunda vez já o uniforme da delegação, eu falo que é uma responsabilidade muito grande. Não é apenas um moletom e uma camiseta. É uma responsabilidade que nós carregamos de levar não somente o nome da nossa cidade, mas o nome do nosso estado e o nome do nosso país. Bernardo, quais são os países, quais são as regiões do mundo em que esse tipo de pesquisa, de aprofundamento na paleontologia, em realidade aumentada, servem como referência? Quem são no planeta aqueles que você tem como referência e troca informações? Os países que têm mais investimento, principalmente na parte da realidade aumentada, assim, eu encontrei muitos lugares que têm esse investimento da paleontologia na realidade aumentada também. O principal deles é os Estados Unidos. Os Estados Unidos. Que eles investem bastante na paleontologia, lá onde fica o maior sítio paleontológico do mundo, em Utah. Lá tem muito investimento nessa parte do estudo profissional, para você ter um modelo em 3D de um fóssil, em relação ao manuseio daquele material. Lá tem um grande investimento nessa parte. Tem um grande investimento na China também, é um lugar que, além de investimento muito grande na tecnologia, tem essa parte da paleontologia muito forte como ciência. Esses são os 2 países que eu mais vi coisas que tem mais a ver com o meu projeto, que envolvem tanto a tecnologia como a paleontologia, usando o futuro para estudar o passado, basicamente, que é onde eu posso ver. Lá nos Estados Unidos, a primeira vez que eu fui,
eu pude ver muita gente mais interessada, tanto que lá tem muito mais espaços de estudo nessa ciência, o que é muito interessante para trazer para o Brasil. Esse projeto ele pode ser uma porta de entrada para tudo isso começar a aparecer aqui no nosso país. Sim. A vantagem é que o intercâmbio melhorou muito, né? Não era tão fácil antes, né? As tecnologias, a rede social, a própria pandemia, houve muita aceleração de processo no sentido de troca de informações. A pesquisa avançou muito, apesar de nós sermos um país engatinhando na pesquisa. Sim. Essa é uma realidade. Isso é verdade. Lastimável, assim, não fossem os heróis da resistência, né? Mas essa é uma outra conversa. Nós estamos aqui para quebrar isso, né, professor? Isso, e assim, isso é muito importante, porque quando eles olham para nós, em outro país, eu estive há 15 dias atrás na Espanha, também com um projeto de pesquisa, e esse projeto de pesquisa era na área de autismo, o que está muito em alta hoje. Olha, que interessante. E quando nós vamos para outro país, eles pensam que o Brasil ele só é apenas futebol e carnaval. É isso mesmo. Então, quando eles olham, tipo, uma camiseta escrita Delegação de Ciência, né? Eles, tipo assim, ficam assustados. Como assim o Brasil tem ciência? E nós falamos que tem, que o Bernardo realiza um projeto na área de dinossauros, o outro projeto é na área de autismo, o outro é na área de transplante de órgãos. Eles ficam assustados. Porque esses alunos que vão representar o Brasil lá são de diversas regiões do Brasil. Então, tem do Maranhão, tem de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, então tem de diversas regiões do Brasil. Então, eu falo que é uma salada de fruta cultural, né? Porque cada região do país vai estar lá. Sabe o que eu acho legal na comunidade científica, Bernardo e Marco? Ela quebra mais muros, Sim. Constrói mais pontes, sabe? Porque nós estamos num mundo muito polarizado e com muita fake. E o debate da ciência ele pode ser a salvação disso, sabe? Buscar verdades que às vezes estão encruadas lá em umas mentiras que são publicadas em ambientes digitais que não servem para nada, né? E isso pode ser sensacional assim, porque um menino como você, professor como você, num ambiente como onde nós estamos, por exemplo, em que crianças da rede pública têm acesso à robótica, a game, a TI, a impressora 3D. digital, 3D e tal, simuladores, vamos superar barreiras, né? Vamos mudar. Um menino pega um garoto como esse, né? Se você me permite dizer assim, serve como modelo. Pô, eu também quero ir para os Estados Unidos. E aí, o aluno pode, hoje pode, né? Sim. Isso é legal demais. E né? isso lá na escola a gente trabalha muito sobre isso, porque em 2019, quando eu comecei com o Bernardo, com a Rafaela e com o Jean, comecei com 3 projetos, 3 alunos. E eu sempre falava para eles, eu nunca tive a oportunidade de estar na ISEF, mas vocês vão. Eu sempre deixei bem claro isso. Então eu sempre fomentei isso neles. E o ano retrasado o Bernardo foi, o ano passado a Rafaela foi, e esse ano o Bernardo vai voltar. Então, ou seja, aquela semente que eu plantei lá em 2019 está gerando frutos agora. E eu falo para eles, agora quem tem que fomentar é vocês. Ah, mas eu tenho 15 anos. Eu atendo alunos lá na área de pesquisa com 3. Então ele precisa incentivar essas crianças desde pequeno para continuar no mundo da ciência. Ô Bernardo, como é que você faz para não ficar nerd total? Assim? Porque você tem o contraturno, né? Você está na Eureka, está no Marista, né? Sim. E tem todo um trabalho pessoal de intensidade, de pesquisa. Mas, pô, você é jovem, né? Tem os hormônios, feromônios e serotônios, né? Como é que é a tua rotina? Você consegue conciliar legal? Consigo. Teu pai e tua mãe tem que te tirar do quarto? Como é que é? Não. O professor, professor, antes dele chegar aqui, ele estava jogando. Eu falei assim, rapaz, corre, vamos, que Tô esperando, tem um estúdio te esperando. Basicamente, só complementando o Michael ali falando, a ISEF era uma coisa de outro mundo pra gente naquela época, tudo foi se desenvolvendo. Hoje em dia, tanto na Eureka, eu tenho amigos que estão sempre lá, o Gian, a Rafa, agora o Arthur, que era um aluno da Eureka, que desenvolvia projeto, agora é meu professor de projeto. São todos meus amigos, eles estão sempre lá, a gente ri junto enquanto a gente está fazendo todas as coisas do projeto. Óbvio que tem os momentos de seriedade. Na escola, eu diria que eu sou um aluno não o mais inteligente, basicamente.
Não sou bem mais da área, a paleontologia na área de ciências humanas, as ciências da natureza, parte de matemática me quebra bastante. Então eu não sou o nerd da minha sala, esse tipo de coisa. Além de que eu consigo ver tudo isso como uma parte da minha vida e eu encaro de uma forma muito otimista de que isso está me desenvolvendo como pessoa também. Sim, claro, Eu tenho claro. muitos amigos desenvolvendo por toda essa trajetória. Indo para essas feiras, eu tenho novas experiências, eu faço amigos até de outros países às vezes. Tem algumas pessoas que eu até continuo conversando lá de 2022 de outros países, da Tailândia eu converso. Isso é uma experiência muito legal para minha vida, que não me torna só como um nerd que todo mundo pode ver por primeira visão, mas está me desenvolvendo bastante, muito mais do que eu não teria me desenvolvido caso não tivesse começado tudo isso na minha vida. E o que você faz no paralelo, assim, você, além do estudo, do relacionamento com aquilo que você tem como paixão, que dá para ver nos teus olhos que é isso que você ama, jogar naturalmente, porque faz muito parte do momento, né? Mas assistir séries, ouvir música, qual que é a tua rotina do inusitado, assim, do paralelo? Saltar de paraquedas, qual que é? Semanalmente eu faço 2 artes marciais, o karatê e Legal, jiu-jitsu. legal. Eu me exercito e todo o resto da parte eu geralmente passo ouvindo música, jogando, como qualquer adolescente faz hoje em dia. A minha vida vai se desenvolvendo bem, tanto que eu não sou uma pessoa que eu me consideraria sedentária, eu tenho pessoas com quem conversar sempre e isso é uma coisa muito legal. Eu consigo desenvolver bem a minha rotina, mesmo tendo esse projeto que agora, por eu estar indo para a ESF, tem tomado muito mais do meu tempo, Sim, por sim. conta que tem muita coisa para enviar, documento, esse tipo de coisa, tanto com o desenvolvimento do projeto, mas eu continuo deixando isso bem claro e bem colocado dentro da minha rotina. E lá em Los Angeles você tem um local de apresentação, um point, como é que é Sim. a rotina lá na Regeneron? Completando a fala do Bernardo, semana retrasada, eu falo que foi o momento onde eu testei meu coração. Nós estivemos online, uma reunião com 13 avaliadores da Regeneron, lá da ISEF, e um deles, eu fui olhar o currículo do cara, né, do doutor, ele apenas é da coordenação do curso de Engenharia de Software de Harvard. Uau! Então, e ele fez uma pergunta, assim, porque o projeto do Bernardo também trabalha agora um pouco com a parte da inteligência artificial, e ele queria entender o porquê da inteligência artificial, sabe? E as perguntas dele eram associadas a isso. E eu tinha que ficar quieto. Faz sentido, né? Sim, eu tava online ali quieto, e o Bernardo conversando com o rapaz, ele tinha 15 minutos para convencer os avaliadores. E eu falei, rapaz, meu coração assim tava numa adrenalina gigante. Então, realmente a ISEF demanda, porque tem essas reuniões, tem envio de materiais, todos os materiais são em inglês e tudo mais. Então, voltando ao assunto, quando a gente chega nos Estados Unidos, nós temos o nosso hotel, que também nós estamos viabilizando agora, correndo atrás de dinheiro para custear as nossas despesas, que nós não conseguimos todas as despesas custeadas, então somente parte delas. Mas nós temos o hotel conveniado à feira e também temos o centro de convenções e eventos. Muito parecido com o que nós tivemos aqui o ano passado, Tecnovação. Ok, perfeito. E lá nós temos todos os stands, são mais de 1.700 stands, mais de 90 países presentes no mesmo lugar. Cada aluno tem o seu quadradinho de 2x2. Ok. Né? Tem o seu espaço reservado. Isso. Onde ele vai montar o seu stand, montar o seu lugar de apresentação. E os visitantes passam? Por enquanto não. No domingo, ele apenas vai montar e a comissão organizadora vai chegar lá e checar se está tudo ok. Se está ok, vai validar, aí o Bernardo pode ir turistar, está liberado. Ele só vai voltar na segunda-feira, né? Para o evento propriamente Pro dito. evento, isso. Aí segunda-feira é aberto ao público. Alguns dias, terça, quarta e quinta, se eu não me engano, são eventos fechados, onde só entra o aluno, nem eu posso entrar. Só entra o aluno e a equipe de imprensa para tirar fotos, registrar os momentos, que é o momento da avaliação. E o que eu acho muito importante... Esse é o momento do friozinho na barriga, né? O que eu acho muito importante, Benny, é que nesse momento de avaliação, toda a delegação do Brasil, os professores, os diretores de feira que estão do lado de fora, esperando ansiosamente os alunos voltar, nós se mobilizamos na saída para que quando todos saiam, nós começamos a aplaudir.
porque eles foram vitoriosos. Sem dúvida. Então, assim, eles ficaram lá Sem dúvida. 4 horas sendo interrogados, tem uma sirene que toca num determinado tempo, então eles têm tempo de apresentação. É um ambiente de pressão, então. Isso. Então, quando eles saem, muitos choram, muitos... Então, assim, porque realmente foi uma vitória. Então, tem todo esse preparo. É a mesma coisa que um jogador de futebol se preparar para ir para uma Copa do Mundo. Nós chamamos essa é a Copa do Mundo desse segmento, da né? ciência. Da ciência, show de bola. Como é que você vê, Bernardo, a inteligência artificial nesse espectro, dentro desse teu trabalho? E a minha pergunta pode parecer tola, mas eu acho que ela faz um looping legal, porque você está falando do oposto da história, né? Do começo da história, né? O começo da história são esses seres extraordinários, né? que o planeta perdeu. E agora, não estou dizendo que é o fim da história, porque eu não sou distópico, pelo contrário, eu sou bem protópico, eu gosto da evolução, mas nós estamos vivendo o ápice da história, que é a inteligência artificial, a presença da inteligência, do IA. Como é que você se vê nesse mapa, já que você está fazendo uma ponte entre seres pré-históricos e um ser absolutamente inovador? Como a frase que eu usei antes, a gente está usando o futuro para estudar o passado, o início de toda a história antes dos humanos. Ao menos eu me vejo utilizando a inteligência artificial, que no momento é realmente o ápice da tecnologia humana, do desenvolvimento. Eu vejo como eu pelo menos vou estar ali na linha do tempo, naquela ponte entre esses dois mundos completamente diferentes. Eu me vejo como ao menos eu vou ter alguma marca dentro da história, principalmente da paleontologia, mas na marca dessa conexão da ciência com o histórico, ciências humanas com as ciências da tecnologia, com a ciência da computação. Daí eu vejo essa importância, tanto que tem tantas pessoas utilizando para estudar, por exemplo, o Egito Antigo, não só na área da paleontologia. Todo mundo está fazendo um pequeno papel na conexão desses dois mundos, do histórico até o tecnológico que a gente tem hoje em dia. Maravilha, mas é bonito, é muito legal nesse momento que a gente vive, né? É assustador em alguns aspectos, mas toda a evolução ela quebra paradigmas, né? É normal, né? Isso faz parte. E eu falo, Beni, que o Bernardo estar hoje na maior feira de ciências do mundo, estar indo para a maior feira de ciências do mundo, tem muito a agradecer também a nossa cidade de Cascavel. E a Fundetec, o Tecnovação como um todo. Sabe por quê? Que bom. O ano passado nós estivemos com um evento fantástico, o maior evento tecnológico do estado aqui em Cascavel. E dentro desse evento nós tínhamos a FECET, que é a Feira de Ciências, Engenharia e Tecnologia. Perfeito, era parte do evento. E o Bernardo estava participando. O Bernardo participou da FECET, uma etapa regional, porém nós recebemos cerca de 9 estados o ano passado na nossa feira aqui em Cascavel. E o Bernardo ficou em primeiro lugar na categoria dele. Primeiro lugar garante a ida para a Mostratec. Ok. Então, assim, é um convênio que a FECET tem, a FECET Eureka tem com a Mostratec, de premiar determinados alunos que se destacam para estar representando a cidade lá na Mostratec. E o Bernardo foi um deles. O Lucas e o João, né? Foram os 3 alunos que foram premiados para estar na Mostratec. 3 cascavelenses. E os 3 chegaram na Mostratec e foram premiados. Ou seja, Cascavel está sendo muito bem vista não somente a nível estadual, mas assim a nível mundial. Quer dizer, passou no teste. Passou no teste. Então o Lucas ganhou um prêmio para publicar um artigo, o João ganhou um prêmio, além do 3º lugar em Ciências da Natureza e História, Ciências Sociais e... O Lucas? O João. O João está em Ciências Sociais. Ciências Sociais e História. Ele ganhou o 3º lugar, o Lucas ganhou uma publicação de artigo e o Bernardo ganhou o 3º lugar também. E o João e o Bernardo, o João ganhou para ir para a Espanha, representar o Brasil, foi o único brasileiro a estar na Espanha. Chegou na Espanha, ele ganhou um prêmio da Associação Americana de Psicologia, um projeto voltado ao autismo. Então, ou seja, saiu de Cascavel, passou por todas as etapas e chegou na maior feira da Europa e foi premiado. O Bernardo passou pela etapa de Cascavel, chegou no Rio Grande do Sul, foi premiado e está indo para a maior do mundo.
Então agora nós temos um passo de preparar, treinar ele, mas tudo tem um começo. E foi um incentivo que o Cascavel deu à ciência e tecnologia. São os capítulos da série, Isso. né? Teve o início, agora você está chegando num capítulo assim marcante da série que é em inglês, né? Que é lá, aliás, a terra do cinema, né? Vai estar em Los Angeles. E depois tem que voltar aqui, se me permite, Maicon e Bernardo, acho que estaria muito legal, seria muito legal. Vou até falar com a Amanda, com o Andrezinho, com o Léo Alcione. Tem um podcast aqui, nesse universo, sabe? Nesse espaço aqui onde nós estamos, ele vai ser alugado, vai ser aberto para outros podcasts, né? E eu vejo assim que o universo do Bernardo, da pesquisa, da ciência, essa meninada, pode trocar altas ideias, né? Botar no YouTube, nas outras plataformas, nos TikToks da vida. Porque esse espaço é para isso, né? Debater, bater papo, tirar caldo dessas histórias todas, né? Então hashtag fica a dica. E isso é uma ideia também. Nós temos um aluno de 6 anos lá na escola. Olha aí. O Murilo, ele bateu 9 milhões no TikTok. Então, olha, que legal. E ele é fascinado pelos planetas, Quero entrevistá-lo, hein? Já agenda lá para trazê-lo aqui, por favor. E o ano passado ele esteve na FESET aqui em Cascavel e o vídeo dele bateu 3 milhões só na FESET. Então são crianças assim que eles fazem um vídeo, você falou TikTok, eles fazem um vídeo. Claro, fazem. Então show. Falando sobre ciência, entendeu? O Bernardo já é mais a dele. Mas assim, está aqui falando tudo mais, está mostrando ciência para aquelas pessoas que estão assistindo a gente em casa. Entendeu? Ou vai assistir amanhã, depois, futuramente. Mas é isso, é levar ciência até a população. E mostrar que não é bicho de 7 cabeças, né? Não. Que é uma coisa... e aprender... Faz parte da nossa vida, né? Lógico. Inovação, ciência, tecnologia, nós estamos vivendo isso dia a dia. Vou pegar um exemplo também, nós temos outro aluno, dois meninos, um de 8 e um de 9 anos. Que um certo dia a gente começou uma produção, criar larvas na escola. Vamos criar larvas. E eles começaram, vamos criar larvas. E tal. Chegou um tempo que eu já estava com 3 composteiras de larvas lá na escola. O objetivo era que eles queriam diminuir a vida útil do isopor. Então assim, 9 anos. O isopor leva cerca de 400 anos para se decompor. E eles falaram, professor, vamos colocar o isopor nessas larvas. E eu relutando, né? Não, vamos fazer isso, tal. Aí um dia eles colocaram sem eu saber. Eles e a outra professora colocaram lá. A gente chegou uns dias depois para fazer a limpeza da composteira. As larvas tinham comido todo o isopor. Olha, cara. O isopor que leva 400 anos, na composteira levou 30 dias. Sensacional, ó. Aí eles viram, professor, eu falei que ia dar certo. A felicidade deles de que a ideia inicial tinha dado certo. Aí passou-se o tempo, chegou uma hora lá que a gente tinha mais de 6 mil larvas na escola, nas composteiras. E aí eles falaram assim, professor, nós vamos pegar as fezes da larva, né, o frasco que a gente fala, e nós vamos fazer um chorume. E esse chorume nós vamos irrigar as plantas. Vamos... meu Deus, fugiu a palavra que eles falavam. Mas era biocombustível. Não. Era como se fosse um produto que eles queriam potencializar a produção das plantas. Certo, né? certo. Aí eu falei, não, pesado, a gente não tem espaço, tal, nós não tínhamos nada de área verde na escola. Você estava fazendo um policial mal, professor. Não, isso não vai dar certo. Porque assim, o meu papel também é dar um banho de água gelada e ver se ele sobrevive. Sobrevive, né? É isso aí. E eles testaram, compraram hortelã, Isso é uma boa teimosia, né? O que a mãe falava assim, isso é muito teimoso em casa. Eu falei, isso é bom. Esse é bom. Esse é bom. Bernardo, antes de a gente encerrar, eu estava assistindo um dia desses, eu gosto de ver algumas séries eu gosto do Caçadores de Relíquias e gosto do Trato Feito, no History, e outras tantas. No Trato Feito, o Rick estava analisando uma ossada de um mamute, uma espécie de mamute que ao invés de ser para frente era para trás, e os dentes dele e tal, e valorando aquilo, e achei fantástico. Chegou um especialista lá e avaliou que era mesmo de um mamute, uma espécie rara, etc, etc. Você também tem essa pegada de ir a campo, de querer chafurdar lá na história das escavações, ou é só na tecnologia? Por a parte da tecnologia, realmente, só respondendo a pergunta de forma mais rápida para desenvolver, a tecnologia,
ela vem mais por eu estar desenvolvendo o projeto na Eureka, que é uma escola de tecnologia e pesquisa. Claro. Daí a parte da realidade aumentada em si, eu realmente tinha algum interesse, mas não era o meu foco. Eu queria paleontologia, dinossauro, trabalhar com a paleontologia. Tanto que esse é o meu plano de faculdade, tentar me desenvolver uma carreira nessa área. Por conta que eu sempre gostei mais do trabalho de campo, de legal. ir atrás, de pesquisar, de você olhar para aquilo e pensar, isso aqui podia ser uma coisa, isso daqui foi um animal vivo há milhões de anos atrás. Essa é a parte que mais me fascina na paleontologia, que ela é uma ciência de especulação que tem pouco mais de 150 anos por aí, começou em 1870 por aí, o primeiro fóssil realmente catalogado na área da paleontologia. É uma ciência nova, que já tem tanta disponibilidade assim, toda essa parte vem do trabalho de campo. Então, eu prefiro, eu gosto de ir atrás. Eu não fui em muitos museus na minha vida, mas eu gosto de admirar e ver aquilo como um animal que ele foi. Eu gosto mais da parte de campo, de ir atrás. Tanto que tem alguns sítios próximos aqui de Cascavel, eu ainda não tive a chance de ir, porém alguns paleontólogos que eu conversei, um professor da USP, eles já até me convidaram para algum dia a gente conseguir ir atrás de algum sítio, de mostrar isso para os profissionais da área, para mais profissionais da área, do que os que eu já tive contato em feiras científicas. Esse espécime que eu vi no programa tinha como cálculo a idade de 15 milhões de anos. Eu fiquei fascinado. E aí, se você quiser, posso até te fazer uma ponte com alguns pesquisadores e mestres lá da Amazônia, de onde eu vim, né? Fiquei mais de 21 anos lá na Amazônia, que tem sítios históricos e extraordinários na Amazônia peruana, na Amazônia brasileira. Trabalhos muito legais também com fósseis, com pesquisadores muito interessantes. Belém, Manaus, Porto Velho. Faço a referência nessa parte, que é muito legal. Né? Que bom que tem gente que vai atrás de conhecer a nossa história, nossas origens. Né? E o Bernardo está provando isso, que os alunos podem sair do lugar comum. Você tem irmãos? Como é que é a tua formação familiar? Eu tenho uma irmã, tenho meus pais, e minha irmã, ela é mais da área dos esportes, ela nunca, eu acho que ela já fez uma aula experimental na Eureka uma vez, mas ela nunca foi ligada para essa área da tecnologia, do desenvolvimento de pesquisa, mas ela também, igual meus pais, está lá sempre me apoiando junto comigo. Porque é fundamental, pegando a linha do que a gente falou antes, né? E isso é fundamental, porque, igual eu falo, eu sozinho... Porque não é uma coisa simples, né? Não. E imagine só, quando o pai investe pro filho para uma feira, aí o filho volta e não ganha nada. Se não é o apoio da família, infelizmente a criança, o adolescente ali, ele vai se frustrar. Serve para o esporte, serve para ciência. Para qualquer área. Né? Para você ter noção, uma coisa diferente que eu fiz no Tec Inovação no passado, eu mandei fazer uma camiseta para as mães dos alunos, escrito Mãe de Cientista. Porque se tem mãe do esporte, mãe do atleta, mãe disso, mãe daquilo, tem que ter uma mãe do cientista. É de um pai de cientista. Entendeu? Porque realmente eles são a peça fundamental para incentivar. Porque eu cobro muito, às vezes eles não querem nem me ver na frente. Tem prazo, vamos lá. Mas a família, não, você consegue. Vai dar tempo. Nós tivemos prazos muito curtos. O prazo da ISEF são 12 dias. Então, assim, é muito curto para você transferir anos de pesquisa para o inglês, um banner gigantesco com todas as informações, apresentação, vídeo, tudo em inglês e colocar em 12 dias. Então é muito curto e nós conseguimos. Então, mas isso é através do papel da família. E é um evento com visitantes do mundo todo. Do mundo todo, cerca de 90 países. Que joia! Só essa troca já... E tem um momento que eu acho fantástico, esse momento que o professor não pode participar, mas os alunos podem. Que é o momento da troca de pins, é o momento de confraternização dos alunos. Então é um momento fechado, onde todos os alunos do mundo inteiro, eles trocam experiências, eles conversam, eles brincam e tudo mais. E esse ano, a Regenera Mais vai levar os professores e os alunos também. O parque de Hollywood vai ser fechado uma noite. Olha, que legal. Somente para nós visitar. Então assim, só vai ter nós lá dentro. E especialmente para os cientistas do mundo todo. Me marca lá, eu quero replicar essas fotos, porque sabe o que é legal? E estou falando isso de todo o coração, tá? Faço entrevistas há mais de 30 anos. Se tem uma coisa que eu aprendi como professor,
e falo muito nas aulas, é que a gente precisa desenvolver a solidariedade na alegria. Porque a solidariedade na tristeza é muito comum. A pessoa está doente, sofreu um acidente, vamos lá dar os pêsames, vamos colocar no ombro para chorar. Mas geralmente, quando a pessoa está indo bem sucedida e as pessoas não são tão solidárias, ficam assim mais com inveja. E eu acho que é muito legal você ter trazido o Bernardo aqui, você ter vindo, Bernardo, porque eu me solidarizo na alegria como um cascavelense também lá, sabe? E acredito que todos os internautas que estão nos vendo, nas plataformas das mais variadas, vão contigo. É um brasileiro, pô, né? É gente nossa, né? Nos representando. Então tem as nossas... Por isso que eu falei que Marco, eu quero replicar, eu quero dizer assim, esse menino passou lá pelo nosso podcast. Sim. E é um orgulho de Cascavel. Por isso fica o agradecimento, a solidariedade na alegria e o convite para quando voltar, tá? Se vocês puderem, né? Para a gente fazer mais alguma coisa aqui, quem sabe uma palestra, uma apresentação tua aqui no nosso auditório, que é um show, né? Nós temos aqui, você que não conhece ainda, nosso auditório é absolutamente diferente, lindão, colorido, palestra silenciosa, é um show. A estação de inovação está aberta para você vir conhecer aqui em Cascavel, bem pertinho, entre a rodoviária e a prefeitura, antigo terminal de transbordo, a Hub One, onde nós gravamos esse podcast, que é o podcast Estação, e ele vai ao ar nas plataformas da Hub One e também da Prefeitura de Cascavel. Professor, parabéns, eu sei que você tem muitos alunos e a gente vai trazê-los aqui também. Obrigado. E obrigado pela visita, viu? Parabéns pelo teu trabalho, tá? Parabéns. Bernardo, desejo boa viagem, tá? Obrigado. Faça valer tudo isso que Deus te deu como talento, como vocação e volte mais vezes, tá? Quero agradecer a todos os cascavelenses que estão vindo, Brasil inteiro, onde você estiver ouvindo, que torça por nós, né? Nós vamos estar lá, mas eu sei que tem a sua fé, que professa a fé, que faça a sua oração, a sua reza, mande energias positivas para que a gente possa dar o nosso melhor lá na Regenera, porque também precisamos muito desse apoio, né? Que legal. É um momento de tensão, então nós precisamos desse apoio. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Eu sou um cristão com um pezinho na pré-história, acredito nos dinossauros, eu não tenho problema com eles, pelo contrário. Então eu te desejo sucesso, God bless you, tá? Em Los Angeles. Obrigado, gente. Obrigado. Parabéns, viu? Tá? Muito obrigado. Valeu, Bernardo, Michael. A gente volta com o nosso podcast Estação, com a nossa equipe, convidando a você a conhecer, caso venha a Cascavel, caso esteja aqui, more perto da gente, passe para conhecer de perto, bater um papo, conhecer o nosso estúdio também. Mande também dicas, quem é que você gostaria que nós entrevistássemos nesse podcast que é extremamente aberto, divulgando, contando histórias de gente nossa para o mundo todo. Beijo grande, fique na paz, até o próximo podcast Estação. Dê uma parada por aqui, você também. Tchau!